Dando continuidade, terceiro ano, vamos para matemática e hoje nós vamos falar também no livro 3, vamos iniciar falando sobre sólidos geométricos. Bom, sólidos geométricos, né? Algumas formas, elas apresentam superfícies curvas, como a estrela, e outras têm as faces planas, como o cubo. Um dado, por exemplo, né? É o formato de um cubo. As faces do dado, né, as laterais, são planas, já as estrelas não. As estrelas, elas apresentam formas curvas, né? E esses sólidos geométricos, eles podem rolar, alguns rolam e outros são difíceis de rolar, certo? Os sólidos fáceis de rolar são as esferas, o cone, que lembra até o cone de um sorvete, né? Aquela casquinha do sorvete, lembra aquele cone. E o cilindro. Cilindro lembra aquela latinha de batatas, né? Ruffles, que vende no mercado, embalada no tubinho, né? Que aí faz lembrar o formato de um sólido geométrico chamado cilindro. E pelo menos uma superfície curva. Já os sólidos difíceis de rolar, como o cubo, né, que eu falei aqui do formato do dado, o bloco retangular, tipo uma caixa de creme dental, bloco retangular, a pirâmide também é difícil de rolar, né? Eles apresentam apenas superfícies o quê? Planas, tá? Se vocês forem observar, isso tudo que eu falei, tá? Aqui, ó, fáceis de rolar e não são fáceis de rolar. Lá na página 73 do nosso livro. Iniciamos na 72, tá? Estou apenas mostrando, tá? Os exemplos. Sólidos geométricos que rolam e os que não rolam. Bem, vocês irão ver, né, que os sólidos geométricos, aqui no livro, na página 72, eles nos mostram o cubo, a esfera, o paralelepípedo, né, ou bloco retangular, como queira chamar, o cone, a pirâmide e o cilindro. Vamos ver quais são? Olha aqui. Todos sendo aqui, ó, identificado. E cada um lembra um objeto. Quando a gente observa, a gente vai lembrar logo de um objeto, né? Eu, quando olho uma esfera, eu lembro uma lua, por exemplo, né? Quando eu olho um cubo, eu lembro de um dado, e por aí vai, né? Quando eu vejo um paralelepípedo, eu lembro uma caixa de sapato, né? Então a gente vai começando o quê? A associar, né? A gente vai começando a associar os sólidos geométricos, certo? Então vamos lá. Nós vamos perceber também as características dos sólidos. Por exemplo, o cubo. O cubo ele é dividido em arestas, vértices e faces. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Arestas, vértices, o vértice e face, certo? Então, os lados dessas figuras espaciais, os lados, tá, do cubo são chamados de faces. O contorno das faces nós chamamos de arestas. E os encontros das arestas, os encontros, né, aqueles finaizinhos, né, de encontros um com o outro, nós chamamos de vértices, ok? Não esqueçam, lá na página 74 do nosso livro, nós vamos ter esse desenho com essas explicações. Depois nós vamos falar dos prismas. Então, um prisma é um sólido com dois lados iguais, que podem ser qualquer figura geométrica plana e todos os outros lados retangulares. Observe o prisma, né, do nosso livro, nós vamos observar agora, e ele tem dois lados triangulares e três lados retangulares. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Estou falando aqui desse prisma da página 76, tá? Vocês vão observar aí de casa. Já os prismas, eles se diferenciam pelo número de faces retangulares. O sólido,
acima, né, que é esse prisma, tem 3 faces retangulares. E aí vocês vão ver outros sólidos anteriores, se eles são prismas ou não. O livro pergunta se esses sólidos aqui eles são prisma ou não, dentro dessa explicação que eu dei agora. E depois ele pergunta, o livro pergunta, se o cubo e o paralelepípedo também são prismas, tá? O cubo e o paralelepípedo são prismas, tá? Pergunta não, ele faz uma afirmação. E mais à frente pergunta quantas faces retangulares tem o prisma a seguir. Esses prismas aqui, ó, embaixo, tá? Vocês vão observar e vão dizer quantas faces retangulares eles possuem. Bom, e mais abaixo vem a explicação, né? Quantas faces tem, se eles são retangulares, e o segundo quantas faces tem, se eles são retangulares, e o terceiro também. O próprio livro ele vai explicando. Já na página 77, vocês vão identificar cada sólido e vão pintar de azul uma face e de rosa uma aresta e de verde uma vértice. Então vocês vão observar, tá, os prismas que estão sendo pedidos lá na página 77 e vocês vão identificar pelas cores, tá? Azul, rosa e verde. E vão responder depois se eles são fáceis de rolar ou não. Eu vou deixar anotado sempre, em todas as disciplinas, as atividades para casa, em livro e em fichas. Vocês vão observar aqui em cima ou ao lado, identificação das páginas que vão ser como tarefas domiciliares, tá? Tarefas de casa. E vocês vão conseguir pintar direitinho, observando, né? O que cada um está sendo pedido, como vértice, como aresta e como face. Bom, aqui ó, os prismas, tá, sendo pedidos, são esses daqui. E aí vocês vão observar para que não pinte, né, erradamente, né? Então vocês vão pintar de azul uma face, de rosa uma aresta e de verde um vértice em cada sólido apresentado, ok? Bom, essa é a nossa atividade de matemática em sólidos geométricos, tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender a explicação e logo realizarem as tarefas encaminhadas para a casa de vocês, tá bom? Um beijo e até já!